Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao replay dessa live. Hoje nós vamos tratar sobre crenças e como reprogramá-las. Bom, eu sou a Lívia, meu nome é Lívia Veleda. Eu venho há alguns anos trabalhando com reprogramação de crenças, trabalhando com me entender, né? Me entender no mundo. E um dos pontos que a gente percebe, né, ao longo dos nossos estudos e dos vários cursos que nós vamos fazendo e também nos atendimentos, a gente percebe que as crenças são um tema recorrente e que muitas pessoas têm interesse em entender melhor como funciona, né, o que são essas crenças e como nós podemos reprogramar esse sistema de crenças para viver uma forma mais saudável, para viver de forma mais fluida, para manifestar com mais facilidade os nossos talentos. Então, é isso que eu me proponho a fazer hoje aqui com vocês, tá? A primeira vez que eu comecei a estudar isso, acho que eu era adolescente, mais ou menos, e eu tinha uma preocupação muito grande com a felicidade. Eu lembro que eu me angustiava muito com o sofrimento das pessoas. E naquela época eu já tinha muitas dores emocionais, esse famoso desencaixe do mundo que muita gente sente. Os adolescentes, isso é bem forte. Cheguei até a pensar em trabalhar com os adolescentes por causa disso, mas preferi, né, nesse momento, dar foco nas pessoas que estão aí nesse momento de despertar com mais força para o seu servir, para o que você realmente, esse despertar que é com mais muitas pessoas que já estão no caminho, que já estão no processo de trabalho e que querem agora ressignificar esse trabalho. Então querem trazer mais essa essência, essa contribuição aí pro seu trabalho. Tô vendo algumas pessoas entrando, Rosa Molina do grupo do Manoterapeuta, ai que chique! Seja bem-vinda, Rosa, eu fiz 2 cursos com vocês, uma entidade muito, muito boa, a Andressa Molina, que coordena lá, eu fiz 2 cursos lá, vale muito a pena. Quem quer trabalhar crenças também, esse é um bom caminho. Bom, seja bem-vinda também, Carla. Pessoal que está entrando, eu vou começar o conteúdo, né? Mas vocês podem, tô disponível aqui, vocês podem interagir, tá bom? Durante a live. Bom, o que é uma crença? Né? Uma crença, ela advém de um padrão mental, ela é um padrão mental que nós temos aí diversos padrões mentais, que são, primeiro eles vêm do nosso genético, né? Da nossa genética. A Credes também, tô acenando aqui para vocês que estão entrando. Sejam bem-vindos, viu, pessoal? Quem for entrando aí, sejam bem-vindos. Bom, basicamente ela é um padrão mental, ela é parte dessas crenças, a gente já vem no nosso campo genético, quando a gente nasce, a gente já traz um conjunto dessas crenças, que vem dos nossos padrões genéticos e familiares. Nós aprendemos outros, né, ao longo da existência, e ao longo dessa parte toda cultural, vai imprimindo algumas crenças em nós mesmos. Algumas crenças nós já trazemos com ela, o que a gente chama de arcaico, são crenças que você já vem com ela. Oi, Val entrou aqui também. Val, minha amiga querida, seja bem-vinda, Val. Então, tem esse sistema arcaico que você já vem com ele, você já traz essas crenças antes de você nascer. E tem as crenças também que você aprende no processo de educação, na escola, as coisas que você aprende, as relações que você vivencia. Você vai adquirindo um conjunto de outras crenças. Então, quando a criança nasce, ela nasce já com um conjunto de crenças, ela já vem com esses padrões genéticos e ela tem também as crenças que ela vai aprendendo ali no seu sistema familiar. Depois, com 7 anos, ela vai para a escola, né? Hoje a gente vai para a escola um pouco antes disso. E aí, na escola, a gente aprende outras tantas crenças. Como elas se formam, né? A crença, ela é um resultado de uma ação, algo que acontece, que gera uma emoção, que vai gerar um sentimento e uma vibração. Isso vai gerar um padrão mental, um padrão de pensamento. E quando isso acontece repetidas vezes, quando a mesma coisa acontece repetidas vezes, aí você instaura aquele padrão, e não vem só o padrão, vem a sensação. Por isso, quando a gente vai trabalhar com crenças, a gente pede muito para a pessoa entender o que ela está sentindo. Sempre pergunta, qual é o padrão mental e o que você está sentindo? Né? O que você está sentindo naquele momento. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma criança cai e se machuca. Aí ela cai a segunda vez e se machuca no mesmo lugar. Ela cai a terceira vez e se machuca no mesmo lugar.
ela vai entender algum padrão mental, ela vai associar, porque ela vai sentir uma dor e ela vai associar algum padrão mental. Provavelmente que aquele lugar é perigoso, ou que andar com o calçado que ela estava pode machucar, ou que machucar dói. Ela cria um padrão mental em relação àquele fato, àquele evento, né? E a gente vai confirmando essas crenças ao longo da vida. Quando instauramos essas crenças, até os 21 anos, é um processo que a gente vai tá pronto, né? A criança, ela nasce completamente aberta para o novo, para aprender. E aí, durante esse caminhar, nós vamos criando alguns medos, algumas barreiras pelo próprio processo de aprendizado. E aí, quando nós estamos ali por volta dos 21 anos, que a gente sai para a vida, né? Normalmente é o momento que a gente sai mais de casa, que a gente vai viver outros tipos de experiências, mas a partir de nós mesmos, do que nós já temos ali naquele conjunto de crenças, a gente vai validando aquelas crenças que nós já tínhamos ou construindo crenças novas. Só que o nosso ser, ele tem um processo muito protetivo, né? Então a gente protege as crenças, o que a gente aprendeu. E aquilo que doeu, normalmente, a gente guarda. Nós você não consegue lidar com facilidade com aquilo, a gente guarda no subconsciente. E aí vai acontecendo esse processo na vida, aquele conjunto de coisas que você guardou dentro de você, você vai validando durante a existência. Então, é isso mesmo, a gente vai atrair situações, a gente atrai situações para validar as nossas crenças. É o nosso processo de comprovação. E para a gente sair desse processo de comprovação das crenças, a gente tem que ampliar a nossa visão. Tem que ampliar a nossa visão. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas como é que eu tô criando isso na minha vida? Porque eu sempre falo que é preciso nós observarmos o que nós estamos fazendo no dia a dia. As coisas que nos acontecem, elas são resultado do que nós sentimos, pensamos e agimos. Então, na verdade, é um pensamento que vai gerar uma emoção que está coligada com o pensamento e que vai gerar uma ação. Então, a gente começa a se questionar, né? Coisas ruins que estão acontecendo, o porquê que elas estão acontecendo na minha vida, o porquê que nós estamos atraindo. Muitas vezes são esses padrões de crença, esses padrões emocionais, padrões mentais que estão instaurados no nosso ser, no nosso HD, né? São a nossa formatação. E tudo tem uma vibração, tudo é energia e vibração. Então, se você instaura uma crença de que algo é perigoso, você instaura aquela energia, né? Geralmente aquela energia de medo, ela fica vibrando dentro de você, dentro do seu próprio ser. E você atrai situações para validar aquela crença. Observa para você ver, observa no seu dia a dia. Se você não vai, coisas que você acredita, se aquilo não acontece repetidamente na sua vida. Aí quando você amplia a sua visão, quando você passa dessa visão mais limitada, nessa visão do ego, né, uma visão mais limitada, você amplia essa visão, você sai do julgamento. Quando a gente para se observar com inteireza, sabe? Observar por completo. Observar a nossa luz e a nossa sombra. Observar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim. Observar o que a gente está criando nesse dia a dia. Quando a gente para observar, a gente para entender o porquê que a gente está criando determinada realidade, o que a gente está pensando. Então, eu peço para as pessoas fazerem um exercício, as pessoas que eu atendo, que é um exercício de brainstorm, né? Um exercício de deixar sair do seu subconsciente as questões que estão relacionadas a determinado assunto. Por exemplo, eu tô aqui hoje porque eu me trabalhei muito, né? A primeira vez que eu fiz uma live, a primeira vez que eu fiz um vídeo ao vivo, foi muito difícil para mim, não foi fácil. Porque eu tinha uma série de crenças internas que eu ainda estou trabalhando, mas que eu tenho superado muitas delas, de querer se agradar, de querer ser reconhecido, de querer ser visto. Então, aquele medo de ser julgado. Mas por quê? Porque eu mesma estava me julgando. Eu mesma estava... Crenças limitantes, padrões emocionais de não aceitação, de não merecimento, de não capacidade. Isso é muito comum, isso não acontece só comigo, isso é muito comum. Essa coisa de não conseguir realmente se ver, né? Se ver por inteiro e se aceitar por inteiro. Quando a gente sai desse padrão mais do julgamento, a gente amplia, a gente tem que ampliar para o amor, para uma visão mais acolhedora de nós mesmos. E aí você tem que
sair dessa visão, entender como você está pensando, sair dessa limitação do julgamento, olhar com amor. Olhar com amor significa um olhar inclusivo, um olhar generoso, um olhar amoroso consigo mesmo. E aí, quando você passa a olhar, você passa a enxergar, você sai do padrão racional ou emocional. Porque normalmente, ou a gente vai para um padrão racional e cria sentenças objetivas em relação a determinada coisa, ou a gente vai para um padrão emocional, do que está doendo, né? Então a gente não quer sentir aquela dor. E quando a gente amplia, a gente sai do padrão racional e do padrão emocional e vai para um padrão de sabedoria, que é a visão do terceiro olho, a partir do seu coração, aí você consegue enxergar as coisas com mais clareza. E aí uma coisa muito simples, né? Por exemplo, você está com dificuldade de gravar um vídeo, por exemplo. Você vai observar um desconforto interno. Toda comunicação externa, o que você fala, ou como você age externamente, ele está associado a um gatilho interno. Ele está associado a uma sensação, uma comunicação interna. Então, por exemplo, quando você vai fazer um vídeo, observa, se sentiu desconforto, observa quais são os padrões emocionais e mentais. Né? Todo desconforto emocional, aquela angústia, aquela sensação de aperto, vontade de sair correndo, né? Uma reação emocional, ela está relacionada a um padrão de pensamento. Então, qual é o padrão de pensamento que está associado àquela comunicação externa, né? Aquela sensação. E aí, se você observar isso, é uma forma muito boa de fazer isso, é você pegar e escrever. Então, naquele momento que você está passando por aquele desconforto, você pega uma folha de papel, ou no momento que você conseguir fazer, pega uma folha de papel e deixa vir. Deixa vir tudo, toda sentença relacionada àquela ação. Gente, isso funciona, isso é libertador, tá? Isso é libertador. Você começa a entender, porque o primeiro ponto é a gente tomar consciência. O primeiro ponto é a gente tomar consciência do que a gente está pensando. E muitas vezes a gente não quer fazer isso, a gente não quer tomar consciência do que a gente está pensando, a gente ainda está no padrão da vítima. A gente ainda não tem, ou tem um ganho secundário ali a nossa ação. Ainda está confortável pra gente. Qual que é a minha maior necessidade, né? Eu ainda tenho um conforto interno de ficar naquela posição, de não transcender aquilo. Então, até que ponto fazer esse vídeo é importante para você avançar? Até que ponto você vai colocar isso como prioridade? Ou não conseguir fazer o vídeo é cômodo para você. O que você ganha em não conseguir fazer o vídeo? O que você ganha de ficar onde você está? O que você ganha de não avançar? Sempre tem um ganho secundário. Por exemplo, fazer uma dieta, né? Que é algo difícil para muita gente, né? Para muita gente, que é o meu caso. Tem muita gente que tem outras pessoas que vão ter mais facilidade. Mas qual é o ganho secundário que eu tenho a não ter um autocontrole mais rígido, né? Mais rígido, seria nem rígido, olhar com mais autocontrole para o que eu como. Ou fazer atividade física. Qual que é o ganho secundário? Né? Eu não tenho que me privar dos alimentos que eu gosto, eu não tenho que sofrer aquele, porque muitas vezes o alimento, né, ele é uma questão emocional. Então eu não tenho que sofrer aquela questão emocional. Eu vou lá simplesmente e abafo ela, ou contemplo ela com algum tipo de alimento que é prazeroso para mim naquele momento. Então eu tenho prazer ali, o meu ganho secundário é prazer. Né? Então, isso me faz, muitas vezes, isso é um gatilho para me manter numa posição de acomodação, que são os nossos deformadores do ego. Para você mudar uma crença, você tem que sair da acomodação. Você tem que sair do julgamento primeiro. Você não muda a crença se você ficar se julgando. Porque aí, se você fica se julgando certo e errado, ou você esconde o que tá errado, você normalmente abafa, esconde o que tá errado. E aí, quando você esconde o que tá errado, o que não tá bom, o que você não gosta, você tá tentando abafar uma parte sua que existe, uma necessidade sua. E tudo no mundo, né? Quem viu lá os meus posts, tudo no mundo quer ser visto, quer ser amado, quer ser acolhido, inclusive as suas sombras. Então tem algum padrão seu que tá ali gritando, que tá ali pedindo, né? Alguma necessidade sua. Você sabe que você vai avançar se você superar aquela crença, se você superar aquele padrão. Mas a gente muitas vezes não consegue fazer por acomodação, por esse ganho secundário, pelo julgamento, né? Que acho que é o que eu estava falando, era do julgamento, me perdi um pouco aqui. Você não quer ser errada, né? Você não quer ser errada. Você não quer
ser não reconhecida, não ser vista. Então, é preferível esconder essas partes ou essas sensações, essas emoções que não estão legais, que não estão boas em você, né? Que você considera como não boas, ou que você já enxergou que você precisa de transcender elas. Então, o primeiro passo é sair do julgamento, ampliar sua visão, olhar com a visão de mais amor, sair da acomodação. E sair da acomodação, muitas vezes, é complicado, muitas vezes é dolorido, né? Mexer com padrões emocionais muitas vezes pode ser muito dolorido. Então, atravessar esse caminho para você chegar do outro lado, até que ponto você está disposta a transcender esse caminho para você chegar do outro lado. Então, isso para muita gente, tá? Isso nos para, no geral, no dia a dia, de muitas ações. A acomodação, o julgamento e essa visão não amorosa, essa visão mais restritiva, mais limitada, de certo e errado, de o padrão racional ou o padrão emocional. Aí a gente fica no ciclo da comprovação. Por exemplo, uma crença que é uma crença, a gente fala de crença coletiva ou uma crença semântica. A gente tem várias classificações para crenças, tá? A gente pode pegar a crença, um padrão mais simples, que é crenças semânticas e crenças vivenciais. Crenças semânticas são aquelas que nós ouvimos falar, de sentidos, de ouvir falar no processo educativo e cultural. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. É uma crença coletiva, né, que nós temos cultural e semântica. Então, pode ser que você não tenha vivido, você não viveu de fato isso, mas aquilo fica dentro de você. Então, você cria uma ideia de que você precisa de trabalhar muito, você precisa de dar duro, né, para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Porque dinheiro não dá em árvore, ou seja, dinheiro não é uma coisa fluida, não é uma coisa fácil, não é uma coisa leve. Para você ganhar, para você fazer dinheiro, você precisa de batalhar muito. Então, esse é um tipo de crença semântica. E uma crença vivencial é uma crença que ela é mais forte em você. Ela é resultado de um processo que você viveu. Por exemplo, uma mulher que sofre abuso em casa, ela pode associar, né? Ela sente, toda vez que ela é agredida, ela sente uma dor interna muito grande. A humilhação, né? A sensação de não valia, a desvalorização dela enquanto mulher. Então, isso causa dores emocionais muito profundas. E ela pode associar que se relacionar não é legal, não é bom, que os homens não são pessoas confiáveis e diversos outros tipos de crenças que ela pode associar aí. Uma pessoa que sofreu um acidente, né, que sofreu um acidente ou que sofreu um assalto, elas vão criar crenças aí, no caso, crenças negativas. Tem crenças positivas também, tá, gente? Elas vão criar crenças, padrões mentais que muitas vezes é mais difícil de acessar. Por quê? Porque tá ligado a uma emoção de dor, uma emoção muito forte. Então, são crenças vivenciais. Essas crenças exigem um trabalho mais profundo para serem modificadas. E a gente também tem crenças que, bom, eu falei dessas duas, tem outras crenças que vão... Aí o Theta Healing vai estudar muito isso, quem tem interesse. O Theta Healing trabalha muito com reprogramação de crenças. Ele vai trabalhar crenças também que estão em níveis mais profundos, níveis de alma, níveis existenciais, níveis históricos. Ele vai trazer isso também, que às vezes a crença é coletiva, mas de uma amplitude maior. Eu vou ficar aqui, por enquanto, só nessas crenças que são responsabilidade nossa do dia a dia, mas ela é uma lupa, né? Ela é uma lupa. A forma como você se enxerga está relacionada à formatação desse HD aí. Então, essas crenças vivenciais, elas são mais profundas e elas são mais difíceis de serem... Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Elas são mais difíceis de serem transformadas. Não é mais difícil, exige um trabalho mais profundo. Como é que você pode transformar uma crença vivencial? Né? Uma crença semântica. Vamos começar pela semântica. Esse exercício de brainstorm é muito importante, né? Você fazer esse exercício de brainstorm, entender primeiro quais são os seus padrões de pensamento, né? O que te levou a pensar daquele jeito, a agir daquele jeito, e começar a desassociar do julgamento. Então, olhar numa visão mais ampla, passar a olhar para si mesmo com mais objetividade, e de cima a gente fala de olhar de águia.
Então, suba um pouco e se observe agindo, e comece a entender o porquê você está atraindo determinadas coisas para sua vida. Por exemplo, olha, eu tive um exemplo essa semana. Eu estava atendendo uma pessoa e ela reclamava muito. Ela contou essa situação de que sempre, em vários momentos, ela era não vista, assim, no sentido de não respeitada. Ela fazia muitas coisas para o outro, só que os outros não devolviam, não faziam aquilo em troca para ela, né? Então, ela, de certa forma, ela sofre aí uma sensação de estar sendo abusada, de estar sendo explorada, sabe? O sentido de exploração. Eu nunca estou preocupado em te agradar, ou retribuir a ação que você está me fazendo. Aí a gente começou a analisar, fiz alguns exercícios simples com ela, alguns exercícios simples e extremamente poderosos. E o que a gente descobriu? Ela não se dá atenção. Ela não se respeita. Então, você gera uma energia, você gera uma vibração e você atrai isso para você. Você atrai justamente o não respeito, a não valorização. Porque internamente ela julga que o mais importante é cuidar do outro, o mais importante é olhar para o outro, o mais importante é agradar esse outro. E o outro faz isso também. O outro entende que ela não está pedindo respeito, ela não está pedindo valorização. Entende? Então ela reproduz na vida dela situações simples, situações de desrespeito com ela mesma. E aí ela vai se sentindo explorada, abusada nesse sentido de estar sendo usada, né? Acho que a palavra é essa, está sendo usada. Então isso acontece o tempo inteiro conosco, o tempo inteiro. E aí quando a gente faz algumas ferramentas, algumas técnicas que são incríveis. Eu sou apaixonada por essas técnicas porque elas mudaram a minha vida. A gente faz algumas técnicas, mas que eu não consigo aplicar aqui ao vivo, mas vocês podem fazer o brainstorm, que é uma coisa simples, e pode começar a fazer essa observação. E nessas técnicas a gente começa a entender como você está agindo com você mesma, né? Qual o tipo de padrão, de crença que você tem. A crença dela é que o mais importante era o outro. E aí, determinadas situações na vida dela, a forma como ela viveu e tal, foi implantando isso nela. Tem outro exemplo também que eu posso dar, que é uma pessoa que sofreu, não teve o apoio familiar necessário por determinadas questões e aprendeu que ela precisava de se virar sozinha na vida. Então ela aprendeu a ser muito objetiva e prática. E ela desconectou da parte emocional, ela desconectou da parte mais feminina, da parte do acolhimento, essa parte da intuição, do acolhimento, da gestação. Ela foi para a vida, então ela não para raciocinar muito sobre as ações e sobre o que ela está sentindo. Ela simplesmente, o importante é estar bem, é estar indo, é estar avançando, não importa o que ela esteja sentindo. Então isso também, a Gi chegou e hoje. Tudo bom, querida? E então, a gente está falando aqui, né, sobre isso. Então, o importante para ela é agir, não interessa sentir, ou ter esse momento de se entender, de se acolher, né? O importante é agir, porque ela aprendeu isso, ela não teve esse acolhimento familiar. E aí tem uma série de questões aí dela. Deixa eu responder a Gi aqui. Oi. Então tem uma série de questões pessoais dela que levaram ela, são crenças existenciais mais profundas, levaram ela a sentir desse jeito. E ela estava muito agoniada nesse sentido de eu quero entender por que eu não consigo fazer determinadas coisas que eu estou me propondo a fazer, né? Porque ela tem esses padrões internos. O trabalho, o que ela quer fazer agora, que tem a ver com a expressão dos talentos dela, ele exige um trabalho interno maior, ele exige um olhar para dentro. E ela tem uma barreira para olhar para dentro, porque ela viveu isso. Ela entendeu que esse campo do subjetivo, esse campo do incerto, não é legal ficar ali. Não é legal ficar ali. Você pode sofrer se você ficar ali. Porque ela sofreu, ela passou por isso na pele. Então não é gostoso ficar ali. Eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que ir para a vida, eu tenho que partir para ação. Não posso parar para ficar aqui mergulhando em mim mesma, me entendendo. Só que é completamente oposto ao que ela quer fazer hoje. E aí ela quer superar essa barreira. Então, voltando, ela tem que pensar, né? O que acontece aqui nesse momento. Primeiro, entender o porquê que era a grande angústia dela, era entender o porquê que ela não conseguia fazer esse movimento mais para dentro, esse movimento
não era nem um movimento para dentro, ela entendeu por que ela não conseguia fazer o que ela estava se propondo. E a gente foi investigando e viu que a questão era fazer esse movimento mais para dentro. Por quê? Porque dói. E quanto mais forte é a emoção, mais é dolorido mudar a crença, né? Mudar aquele padrão emocional. Porque entenda, gente, tudo é um alinhamento entre pensar, sentir e agir. Então, um padrão mental, ele está relacionado a um padrão emocional e aquilo vai determinar a sua ação. Você não vai, se você quer muito uma coisa, você quer muito uma coisa no racional, mas você sente o inverso daquilo, você sente, tem alguma coisa, algum desconforto em você em relação àquilo, você não vai conseguir agir naquela direção. Então, você não consegue passar para o próximo nível. Só quando você alinha pensamento, emoção e aí você vai alinhar a sua ação. Você tem que conseguir coadunar as duas coisas. E essas tantas coisas que nós sentimos, resultado de todas essas crenças, de todas essas vivências, de blocos vibracionais que vão ficando no nosso corpo. Blocos vibracionais, quando eu falo, eles são associados. É uma vibração que é associada a uma emoção e um pensamento. Então, quanto mais profundo e forte for isso, mais é um trabalho de limpar isso. E por que tudo isso? Para a gente passar para o próximo nível, para a gente viver o que a gente é, para a gente viver os nossos talentos, para a gente fazer as coisas que se harmonizam conosco, para a gente ter felicidade, prosperidade. Quanto mais você vai se limpando e quanto mais você vai vibrando no campo da prosperidade, mais a prosperidade vai atingindo a sua vida. E muitas vezes, prosperidade não é só ganhar dinheiro, tá, gente? Prosperidade, a gente tem vários níveis aí tem várias áreas da vida que nós merecemos avançar, né? Na área física, na área relacional, na área familiar, na espiritual, na material, na financeira também. É um conjunto de coisas. E muitas vezes a gente tem aquele desejo de crescer de forma mais completa. Às vezes está muito resolvido numa área e não está nada resolvido na outra. Só que quando você resolve aquela área que não está muito legal, aí você consegue avançar no conjunto. Isso reverbera nas outras áreas. Então, é muito importante a gente se investigar. Se você está nesse processo de busca de passar para o próximo nível, de atingir uma coisa que você acha que é importante para você, se investigue, se mergulhe mais profundo, haja com mais amor, saia desse padrão de julgamento, cresça aqui como águia, se observe, se olhe. São as ferramentas que nós aplicamos e dá muito resultado, O processo é muito bonito ver a transformação das pessoas. E nós nos conectamos com o que é essencial em nós. Porque essa parte que é sombra, que a gente chama de sombra, né? Genericamente a gente vai incluir dentro de sombra, ela é 2% do que você é. Você é muito mais potencial, capacidade, amor, muito mais do que as suas sombras, muito mais do que o problema que você viveu. E quantas vezes, né, um trauma que você viveu, uma situação que gerou uma crença vivencial, ele é tão grande para você, tão enorme. Isso acontece comigo também, tá? Eu tô falando para você, mas acontece comigo também. Aquilo é tão grande, tão enorme, que você fica pequenininho. Você fica pequenininho diante daquilo. E quando a gente passa a recobrar esse amor interno, essa força interna de entender a minha força, o meu poder pessoal, a minha luz é muito maior do que esse problema, do que essa sombra. E aí você vai se iluminar. Você se amplia, olha com esse olhar de águia e você vai se iluminar. Você vai modificar, você vai transmutar, você vai reprogramar aqueles padrões que você viveu. Porque tudo é uma questão de olhar. Tudo é uma questão de olhar, gente. Quando a gente resolve não olhar e colocar para debaixo do tapete, que é o que é mais comum, a gente está indo pelo caminho mais fácil. O caminho da acomodação. É o caminho mais fácil, que é um caminho do ego. A gente está deixando de ver com luz, a gente está deixando de ver com amor, a gente está deixando de ver com olhar ampliado. Eu sempre dou exemplo para as pessoas que eu atendo, que têm filhos, né? Sobre a questão dos filhos. Quando um filho erra, ou quando o filho faz uma coisa que não é legal, uma mãe que mais amorosa, né? Claro que tem outros casos também, também não estou aqui para julgar os vários tipos de mãe, assim. Ser mãe é um desafio imenso, eu mesmo passo por isso aqui no dia a dia, então, assim, longe de mim de querer julgar o comportamento das mães, tá? Mas, assim, normalmente você tenta acolher o seu filho. Quando uma coisa de ruim acontece com ele, você tenta acolher aquele filho. E muitas vezes a gente não faz isso com a gente mesmo. A gente resolve uma coisa que tá desconfortável, que não tá legal, a gente guarda para debaixo do tapete e continua vivendo. Aí nós vamos para as distrações, né? Com comida, todo o excesso, ele revela alguma coisa que tá guardada em você, que você precisa de olhar.
É alguma coisa que você guardou para debaixo do tapete que você não quer olhar. Então vem o excesso de comida, vem o excesso de diversão, vem o excesso de trabalho, vem o excesso de isolamento, às vezes. Tem vários tipos de excesso que a gente usa para sair desse campo que é desconfortável. E aí, coisas que nos gerem prazer, lógico. Tem gente que tem muito prazer no trabalho. Então, a pessoa vai eu mesmo conheço algumas pessoas assim que se sobrecarregam de trabalho. Porque aquilo é importante, aquilo... Quando é uma coisa que você faz, gente, de forma fluida, que aquilo não tá atrapalhando a sua vida, é bom. Mas tudo que tá em excesso, a gente vai sempre pro caminho do meio. Tudo que tá em excesso, que tá desequilibrado na sua vida, a gente precisa de olhar. E outra coisa, nós também não somos uma coisa só, como eu falei. Nós temos várias áreas, vários tipos de entrega nesse mundo. E várias áreas que nós temos que olhar. Então não adianta a gente olha para aquela que a gente precisa de olhar mais nesse momento. Mas é preciso a gente desenvolver um olhar mais holístico para a nossa vida. Porque senão a gente foca muito numa coisa para poder a gente tira o olhar de outra que está precisando, né? Então às vezes a gente vai para o mais fácil. E outra coisa que eu ia falar de reprogramação de crenças, que eu acho que é muito importante a gente fazer, deixa eu olhar aqui. Exercícios, a gente tem diversos exercícios que a gente pode fazer para auxiliar na reprogramação de crenças. Um deles é essa questão do brainstorm. Aí tem uma pergunta aqui. Não tem não. Eu ainda estou aprendendo a mexer nisso aqui. Essa questão do brainstorm é um primeiro passo. Então, esse passo de se olhar, de se entender. Qual que é a área da sua vida que você precisa de mais atenção nesse momento? É na área relacional, é na área profissional, é na saúde, é na área física, é na área espiritual? Qual que precisa de mais olhar para esse momento? Olhe para essa área, entenda o que precisa ser transformado ali e quais são os padrões mentais, para onde você tem que caminhar, quais são os padrões mentais e emocionais que estão impedindo você de avançar naquela direção. Tudo vai culminar em nós mesmos, na forma que a gente se olha, na forma que a gente se vê, na forma que a gente se trata. Tudo, tudo, tudo. É muito impressionante estudar isso e analisar isso no dia a dia. Então, tudo está em você e tudo depende de você. Então, depende desse olhar amoroso para consigo mesmo. E, gente, quanto mais olhar amoroso você tiver para você mesma, mais olhar amoroso você vai ter para o outro. Porque nós somos um espelho. Tá na gente, tá no outro. A gente consegue... eu comecei a fazer eu tenho intensificado muito as minhas práticas de meditação. Eu sou uma pessoa que gosta, quem me conhece, né, sabe que eu gosto muito de meditar e de estudar coisas relacionadas à espiritualidade, essa linha de transformação, desenvolvimento pessoal. E eu notei que ultimamente eu tenho olhado, eu até tirei várias fotos, eu tenho olhado várias flores, as flores aqui do Cerrado, eu moro em Brasília, então tem várias flores de todas as cores possíveis, eu tenho usado elas nas minhas postagens. E os passarinhos também, aqui é cheio de passarinho aqui de manhã, tem uma árvore aqui na minha janela e ela enche de passarinho. E esse olhar para o belo, por que eu comecei a fazer isso? Porque eu comecei a olhar mais o belo em mim. Eu comecei a fazer um movimento de deixar de me julgar e de me entender para ampliar minha autoestima, para ampliar meu amor próprio, para ampliar a minha capacidade de exercer os meus talentos. Porque quando você se bloqueia nesse nível, por isso que muita gente fala, né, uma frase que me instigava muito, que eu achava assim, nossa, eu nem gostava de ouvir, que é você tem que se amar, você tem que se amar, você tem que se amar. Isso era muito vago pra mim, como assim você tem que se amar? Eu já fazia tudo. Então, se amar é o quê? É se arrumar, né? Se arrumar faz parte, tá, gente? O autocuidado, assim, a higiene pessoal, se arrumar faz parte. Mas o auto-amor, ele tá muito além disso. O auto-amor é você se acolher internamente, você acolher sua luz e suas sombras, você reconhecer os seus talentos, se valorizar e se permitir agir naquela direção. Isso tem muito a ver com amor próprio. Você entender que esse talento que você tem, você tem à toa. Se você tem, é porque você tem que exercer ele. Ele veio para você distribuir. Nada vem pra gente de graça, pra gente ficar pra gente reter. As coisas vêm pra gente poder fluir, pra gente poder colaborar e contribuir com o outro. É o nosso papel. E o que impede a gente desse fluir na vida? Essas travas emocionais, essas travas mentais, tá? Então, muitas coisas, é claro que crenças não resolve tudo, mas muitas coisas aí, pelo menos assim, um primeiro nível de limpeza tá aí, nesse entulho interno, né? Nesse lixo
que a gente vai criando de padrões mentais e padrões emocionais. Então, é olhar para tudo isso e ir reprogramando. Aceitar, né? Aceitar e reprogramar. Então, eu ia falar dos exercícios, a gente tem diversos exercícios, principalmente para crenças vivenciais, crenças genéticas, crenças que estão no nível mais profundo. Tem o Theta Healing, eu indico demais, eu faço muita sessão de Theta Healing, eu amo Theta Healing. Theta Healing, ele auxilia demais a você reprogramar os seus níveis de crença, tá? Tem pessoas, várias pessoas que fazem Theta Healing, inclusive tem pessoas que fazem online, eu posso depois aqui deixar um contato, né, da Tainá Florensana, é uma das que eu conheço, que fazem Theta Healing ao vivo na quarta-feira. Outro que eu acho fantástico, outra técnica que eu acho fantástico é o EFT, que é o Emotion Freedom Technique. Gente, é fantástico. É fantástico como o EFT, ele te auxilia a você compreender os seus padrões de crença e aí reprogramando eles. Barra de axis, meditação, afirmação positiva, várias outras ajudam, reiki, várias outras ferramentas. Tem um mundo de ferramentas hoje que nos ajudam a limpar essas crenças nesse nível mais energético e vai descendo para o nosso físico, para o nosso emocional, mental e físico. Eu gosto também uma que eu tenho descoberto agora e que tem sido, assim, eu achei fantástico, eu tenho tido resultados incríveis com ela, que é a constelação familiar. Eu tenho indicado muito para as pessoas que eu estou atendendo, porque eu percebi o tanto que ela é efetiva no dia a dia. Um primeiro nível está em você, o outro segundo nível está no seu campo familiar. E isso reverbera em todo o seu existir no mundo. E eu tive umas curas muito, muito poderosas, assim, de crenças e crenças relacionadas à rejeição com a constelação familiar. E olha que eu nunca tive rejeitada de verdade nessa vida, nunca fui abandonada. Mas eu tinha esses padrões internos muito profundos e eu buscava solução para eles em todas as áreas da minha vida. Eu percebi aqueles padrões de crença reverberando em todas as áreas da minha vida. E a constelação familiar foi uma libertação pessoal, ela me auxiliou muito a entender esses padrões e a modificar eles. Foi realmente, assim, muito libertador. Então, vamos lá, retomando. Primeiro passo, sair da acomodação. Eu não falei do apego também. É muito interessante, mas muitas vezes a gente se apega a um padrão, porque ele é mais fácil pra gente, porque ele dói menos, porque a gente não tem que lidar com aquilo, e porque é a energia mesmo do prender, né? Por exemplo, você pode se apegar a uma vida mais simples entre aspas, né? Uma vida que já não está te preenchendo internamente. Você se apega a um modo, um estilo de vida que já não te preenche internamente, porque você está na acomodação, porque aquilo é mais cômodo para você e porque é mais difícil, você vai ter que entrar em ação, né, para você conseguir modificar aquele modo de vida. Então, a acomodação e o apego, elas vão andar aí um pouco juntas, tá? A acomodação, o apego vai gerar acomodação, e é uma coisa que te atrapalha a você avançar. Então, sair da acomodação, do apego, sair do julgamento. Julgamento é fundamental, Nós estamos, né, e a gente tem que, eu também não gosto dessa frase, tá, gente? Eu ainda falo ela, mas eu tô modificando, porque você não tem que nada, você decide fazer as coisas, é usar o seu poder pessoal, sair da postura de vítima e sair para uma postura mais autorrealizadora. Então, sair do padrão do julgamento, essa decisão de sair desse padrão de julgamento, de olhar com mais amor, olhar a partir do coração, ela é fundamental para você conseguir avançar e sair desses padrões de crença. E esse primeiro olhar amoroso tem que ser para você mesmo. Aí um outro passo que eu falei aqui é fazer um brainstorm, é colocar no papel tudo que você sente, todos os padrões mentais que vêm quando você sente algum desconforto. É bom você colocar isso no papel e aí você ir reprogramando. Não se apegue ao que está ruim. Você coloca aquilo no papel no sentido de liberar, de passar para a consciência aquilo que estava no subconsciente, que estava guardado. Você dá luz para aquilo, você dá visibilidade para aquilo. Então você olha para aquilo com inteireza, entendendo que aquilo fez parte de você até aquele momento, mas que a partir de agora você decide agir de uma forma diferente. Outro ponto que você pode fazer são as técnicas, várias técnicas, recomendo demais, é uma forma rápida de você modificar crenças, de você se entender,
são técnicas de limpeza vibracional, limpeza energética, de reprogramação de crenças, que são essas que eu falei aqui para vocês. E decisão, gente, ação. O que acontece? Quando você entende, por exemplo, eu passei a minha vida toda, né, nessa posição de estar num ambiente confortável. Quando eu entendi que eu não queria estar mais ali, que eu queria desenvolver o meu poder pessoal, eu fui fazendo, né? Tô fazendo, estudando e fazendo vários exercícios de reprogramação de crenças. Avancei muito, mas chega um momento que você precisa de agir naquela direção. Então, é estabelecer pequenas ações diárias, não precisa de querer mudar o mundo da noite pro dia. Também falo isso muito para as pessoas que eu atendo. Quando a gente descobre uma coisa, assim, a gente quer sair é como se uma criança passasse dos 8 para os 20 anos, assim, em um dia. Isso não existe. A gente passou anos naquele modo. A gente vai reprogramando e recriando caminhos neurais no caminho que a gente quer ir. Então, é decidir agir naquela direção, fazer pequenas ações naquela direção. O tanto que você conseguir. Quando você pega a alimentação, por exemplo, é um exemplo, né? Você não consegue fazer uma dieta sem totalmente tirar tudo que você gosta. Comece a diminuir algumas coisas. Comece por aí. Decida-se que eu vou diminuir alguns tipos de alimento, ou eu vou deixar algum tipo de hábito relacionado simplesmente beber água mais. Eu vou observar o tanto que eu bebo de água por dia. E aquilo já vai ser um exercício de autocuidado, de modificação desse padrão. E aí a gente tem que sair da pressa, é preciso sair da pressa e da ansiedade para constância e serenidade. E isso virou um lema da minha vida, eu ouvi isso da Tassi, né, a Tassi Carvalho, que é uma das minhas mentoras, que eu amo demais. E ela fala muito isso, sair do padrão, que ela fala, Jesus falou isso pra mim, né? Sair do padrão de pressa e ansiedade, porque quando a gente quer uma coisa, a gente quer pra ontem, a gente vai pra aquela criança, a gente vira criança birrenta. Quem tem filho aí conhece esse padrão. A gente vai pra aquela criança, eu quero pra amanhã. E não tem essa mágica. Existem muitos milagres, tá? Eu acredito nos milagres, mas essa mágica de você... Normalmente o processo é constância e serenidade. Então é fé, é trazer aquela certeza de que você pode, é olhar com o seu coração, olhar do amor, que é o olhar da fé, sair do medo, ir pra fé, saber que você pode chegar lá, que você pode chegar onde você quer. E constância e serenidade, determinar essas ações e agir com constância e serenidade no seu dia a dia. Eu, por exemplo, eu faço no meu dia, fazer essa live aqui, por exemplo, é uma ação que eu estou fazendo na direção do que eu quero. Eu não conseguiria fazer uma live dessa há uns meses atrás. Não conseguiria, um ano atrás. E eu já limpei tanta coisa em mim, já tô tão decidida, já tenho um direcionamento interno tão claro, que eu sei para onde eu quero chegar. Então, todos os dias eu faço ação na direção de onde eu quero chegar. E esse é o meu caminho hoje. Entende? Então, a ação, ela é primordial. Então, primeiro, entender o que você está sentindo, deixar ir, liberar aquilo que você está sentindo, olhar com amor e decidir ir para outra direção, fazer reprogramações, o tanto que você conseguir, e agir na direção do que você quer. E aí você vai ter que saber para onde você quer ir. Muitas vezes a gente precisa de um passo aí que é o que eu trabalho também na minha mentoria, que é entender qual é o seu direcionamento interno, quais são as entregas que você precisa de fazer nesse mundo, entender para onde você caminha, né? Aí tem ferramentas como o mapa de nascimento, que é uma das ferramentas, mas tem várias ferramentas que eu uso num composto, numa mentoria, para você sair entendendo para onde você quer caminhar. Então, para mim, eu venci essa etapa, para mim tá muito claro para onde eu quero ir, o que eu quero alcançar, em todas as áreas da minha vida. Eu já tenho um planejamento para os próximos 5 anos muito bem definido. É claro que as coisas podem mudar, mas a direção é fundamental. Os detalhes ali podem mudar, tá? Mas o direcionamento interno é muito importante a gente ter. Então, começar limpando aí essas crenças para você conseguir se conectar com mais amplitude a essa energia do amor que vai te dar esse direcionamento. A Gisele falou de congruência, isso mesmo, congruência, constância. Congruência, tem várias, essa palavra traz vários sentidos aqui, pra mim, né, Gi? Você pode colocar aí também o que você tá colocando quando você fala de congruência, mas o congruência entre o seu direcionamento interno e a ação que você quer tomar, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, tá? E aí realmente precisa muito
de um olhar mais amoroso. Gente, tudo se resume ao amor também. Eu falo assim, parece piegas quando eu falo isso. Eu lembro que eu escrevi um poema quando eu tinha uns 19 anos, que era sobre o amor. E naquela época eu já escrevia que o amor era a mola do mundo, o amor era a cola do mundo. O amor é o que te conecta às pessoas e a você mesmo. O amor não te conecta só ao outro, o amor te reconecta, te reprograma, te unifica. Quando você age com amor, você age com a energia do coração. E aí não tem como você amplia a sua conexão com o mundo ao seu redor e com esse mundo espiritual, com esse mundo do divino, esse mundo do sagrado. É uma inteligência superior. Você entende que você é uma peça aqui, mas que você é regido por uma força maior. Você é um oceano, você é uma gota que está dentro desse oceano, fluindo com esse oceano. Então, quando você entende isso, quando você tem essa capacidade de olhar, você vai ampliando esse olhar amoroso, você vai ampliando a sua integração com a vida. Você vai perdoando mais, você vai se permitindo mais, você vai se colocando mais a favor do universo. É muito bonito esse processo. Então, comece olhando para você mesmo, com esse olhar de mais amor. Coloca a mão no seu coração, se conecta com o seu coração. O coração é conectado com o divino, é conectado com o sagrado, é conectado com a sua luz interna. É o coração que irradia isso, irradia esse amor. Então, quanto mais amor você conseguir incluir na sua vida, mais você vai querer reprogramar, mais você vai querer sair dos padrões da sua lente embaçada e ir para uma lente mais amorosa, para uma lente mais ampla, para uma lente mais proativa, mais contributiva, a forma como você enxerga o mundo. Isso é muito sério, tá? Então, comece fazendo esse exercício de brainstorm, faça as reprogramações, entenda para onde você quer ir e comece fazendo esse exercício interno com você mesmo. Se você precisar da minha ajuda, eu tô super disponível, é um trabalho que eu amo fazer, tá? E tenho, assim, tenho me redescoberto nessa ação, porque é realmente o que eu vim fazer. Eu comecei esse trabalho há 20 anos atrás. Quando eu tinha por volta dos 20 anos, eu comecei já a fazer cursos de reiki, já escrevia várias coisas, fiz várias ações, movimentos nessa época. Só que tem vários movimentos da vida, naquela época eu não estava tão pronta, tão preparada. E a vida me trouxe um andar em várias outras competências, um amadurecimento emocional, um amadurecimento espiritual, para que hoje eu consiga estar aqui. Então, é muito lindo esse processo. Bom, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tô por aqui, mas já acho que por hoje já tem bastante coisa e tem bastante proposta de trabalho aí pra vocês, tá? Agradeço demais a presença de vocês aqui, a live vai ficar gravada e a gente se encontra no próximo domingo. Eu vou sempre estar fazendo esse retorno, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.